Ele acordou numa manhã de 1970, com uma ideia que parecia impossível. Enquanto o mundo discutia fronteiras, guerras e poder, ele decidiu criar um país. Sozinho. E o mais surpreendente é que, de certa forma, ele conseguiu. Essa é a história de Leonard Kesley, o fazendeiro australiano que desafiou o governo e fundou sua própria nação, o Principado de Hutt River. Um homem comum que virou príncipe, monarca e símbolo da rebeldia pacífica contra a burocracia. Tudo começou numa vasta região rural do oeste da Austrália, um lugar árido e isolado, onde o calor e o silêncio dominavam o horizonte. Leonard era um agricultor, dono de uma grande fazenda de trigo. Trabalhava duro, acreditava na lei e na liberdade, até que o próprio governo se tornou seu inimigo. Em 1969, a Austrália impôs limites severos de produção agrícola, tentando controlar o preço dos alimentos. Os fazendeiros só poderiam vender uma fração do que plantavam. O restante teria que apodrecer nos campos. Leonard considerou aquilo um insulto. Anos de esforço e investimento seriam jogados fora, e ninguém no governo parecia se importar. Depois de tentar recorrer legalmente e ser ignorado, Leonard decidiu agir de outro modo. Ele mergulhou em livros de direito internacional, estudou tratados e constituições antigas e encontrou uma brecha curiosa nas leis britânicas. Segundo elas, se um território fosse tratado de forma injusta e o governo se recusasse a corrigir o erro, o povo daquele território poderia declarar independência. E foi exatamente o que ele fez. Em 21 de abril de 1970, Leonard enviou uma carta oficial ao governo australiano, comunicando que sua fazenda de 75 km² não fazia mais parte da Austrália. Nascia ali o Principado de Hutt River, uma micronação independente com bandeira, hino, moeda e um príncipe, ele mesmo. Leonard adotou o título de Príncipe Leonard I e enviou cópias de sua declaração a embaixadas de vários países, inclusive ao Reino Unido. Para sua surpresa, ninguém o levou a sério, mas também ninguém o impediu. E isso, do ponto de vista jurídico, significava algo muito interessante. Sem receber uma resposta formal de anulação, a independência de Hutt River continuou em aberto. O governo australiano achava que seria uma piada passageira, mas Leonard não estava brincando. Ele começou a emitir selos, moedas e passaportes, criou uma constituição própria e nomeou sua esposa Shirley como princesa consorte. A fazenda virou um pequeno país dentro de outro país, com um palácio improvisado e uma placa na entrada que dizia: "Você está deixando a Austrália e entrando no Principado de Hutt River." O inusitado se espalhou pelo mundo. Jornalistas, curiosos e viajantes começaram a visitar o local. Leonard recebia todos com seu uniforme militar e um sorriso irônico. Ele dizia: "Não lutei por dinheiro, lutei por respeito." E, por incrível que pareça, durante décadas, a Austrália não conseguiu desmenti-lo. Como o governo nunca anulou oficialmente sua declaração de independência, Hutt River existiu por quase 50 anos. Um país com 20 habitantes, Ministério da Fazenda, selo postal e moeda própria, o dólar de Hutt. Mas não pense que era apenas uma piada. Leonard levava o projeto a sério. Ele escrevia cartas diplomáticas, realizava cerimônias, concedia títulos honoríficos e até chegou a entrar em guerra com a Austrália. Uma guerra simbólica, claro, que ele encerrou no dia seguinte, declarando vitória e assinando o Tratado de Paz de Hutt River. Com o tempo, o Principado se tornou atração turística e símbolo de resistência contra o excesso de poder estatal. Leonard recebia centenas de cartas por ano de pessoas do mundo inteiro, inspiradas por sua história. Algumas viam nele um louco, outras um visionário, mas ninguém conseguia ignorá-lo. Em 2017, já com idade avançada, Leonard abdicou do trono em favor de seu filho, Príncipe Graham.
2 anos depois, ele faleceu, deixando para trás uma história que desafiava a lógica e a geografia. Hutt River continuou existindo até 2020, quando as dívidas e a pandemia tornaram impossível manter o pequeno reino. A família Castley decidiu encerrar oficialmente o principado e reintegrar a área à Austrália. Mas o legado de Leonard permanece. Ele provou que um homem comum, com inteligência e coragem, podia confrontar um sistema inteiro, sem armas, sem violência, apenas com papel, tinta e convicção. E mostrou que a verdadeira soberania não está em bandeiras, mas na vontade de ser livre. Hoje, o local ainda atrai viajantes curiosos. Alguns vão em busca das ruínas do Palácio Real, outros apenas para tirar uma foto sobre o letreiro que restou, enferrujado com as palavras Principado de Hutt River, fundado em 1970. Mas talvez o mais bonito seja o que essa história representa. Em um mundo onde muitos se sentem pequenos diante de governos e fronteiras, Leonard Castley levantou-se e disse: "Eu posso criar o meu próprio país." E por um tempo, ele realmente criou. No fim, o tempo guarda segredos que só revela a quem tem coragem de ouvir. E o de Leonard Castley foi provar que, às vezes, a liberdade começa quando alguém simplesmente decide ser livre.